Nas pistas, campeão também fora delas. O piloto herói era ainda um empresário cercado de negócios lucrativos. Negócios que ao longo dos últimos meses fizeram com que a família Senna crescesse. Em São Paulo, 150 pessoas trabalham diretamente nas empresas da holding Ayrton Senna da Silva. Nos escritórios do tricampeão, neste prédio no bairro de Santana, na Zona Norte, hoje as portas não abriram. Os funcionários das 6 empresas do piloto divulgaram nota afirmando que os ideais de Senna jamais vão morrer. Em especial um projeto, Seninha, um herói de história em quadrinho criado para ensinar às crianças coisas em que o herói Ayrton acreditava muito: honestidade e caráter. O Senna de verdade apostava muito no Seninha do desenho e deixou isso registrado num vídeo. Esse garoto tem futuro, hein? E começa agora. Acelera, Seninha. Vocês viram? Acabei arrumando um companheiro que também vive correndo. No Rio, um grupo de crianças escreveu uma carta para a família de Ayrton Senna. São crianças que estão apenas começando a ler, mas já aprenderam a dor de perder um herói. A escola no subúrbio do Rio viveu um dia diferente. As crianças chegaram tristes, abatidas, nervosas. Na conversa, um só assunto: Ayrton Senna morreu. O ídolo se foi, para sempre. Quando deu a notícia que ele morreu, a minha família toda chorou, porque a gente gostava muito dele. Pela primeira vez, as crianças tiveram que lidar com um difícil sentimento de perda: a morte de uma pessoa querida. É porque ele não podia morrer. Danilo não quis falar com ninguém. Paulo Vitor ficou engasgado. Cadu só pensava na mãe do piloto. Pra não chorar, porque Senna tem pai lá em cima. Por quê? Tá olhando ela, senão eles vão ficar muito tristes lá em cima. A emoção foi mais forte. Ele acabou chorando no colo da professora. As crianças conversaram muito com a professora. Queriam falar com os pais de Ayrton Senna. Decidiram que seria melhor escrever uma carta, que foi saindo aos poucos. Uma ideia, uma frase, um sentimento. E o coração de cada um desses pequenos torcedores. Na carta, a turma que ainda está aprendendo a ler se despede do ídolo. Lá no céu, ele será tão alegre quanto era aqui. Vamos sentir muitas saudades dele. Nós nunca iremos esquecer aquele domingo. A morte de Ayrton Senna deixa o mundo inteiro em choque. O repórter Pedro Bial está em Bolonha, na Itália, e ao vivo dá outras informações. Foi um dia de muita ansiedade aqui em Bolonha. Até o começo da tarde, todos acreditavam na possibilidade de transportar o corpo de Ayrton Senna ainda esta noite para o Brasil. Não foi possível. Você vai conhecer agora os detalhes dessa história com o repórter Roberto Cabrini. Pois não, Bial. Durante todo o dia, os diplomatas brasileiros tentaram agilizar o processo burocrático junto à justiça italiana, a fim de que o corpo de Senna pudesse seguir para o Brasil ainda hoje. Não deu certo. E a justiça italiana acabou determinando que a autópsia no corpo de Senna vai ficar para amanhã, às 9 da manhã. A previsão, então, é de que o corpo de Senna vai seguir de Bolonha para Paris em voo fretado pelo governo brasileiro. Esse voo deve acontecer na parte da tarde. O transporte, então, de Paris para São Paulo vai acontecer pelo voo Varig 723, com saída prevista de Paris para as 11h20 da noite, horário da França. A chegada a São Paulo está prevista para a quarta-feira, às 5h50 da manhã, horário de Brasília. Vamos ver agora como foi o dia de hoje aqui no Instituto Médico Legal de Bolonha. Eles não falam português, muito menos conhecem o Brasil, mas amam Ayrton Senna e choram por ele. Se abraçam e se vestem de verde e amarelo, porque para eles Brasil quer dizer Senna. E verde e amarelo, as cores do heroísmo em forma de velocidade. Foi assim durante todo o dia. Centenas de fãs de Ayrton Senna vieram ao Instituto Médico Legal de Bolonha para homenagear o piloto. Nenhum deles passou da porta de entrada, mas o que importava era estar aqui. Para esses italianos, Senna era um herói sem nacionalidade, um herói universal. Também aqui, a palavra Senna significava sonho. Um sonho dourado que se foi. Tudo o que sempre quis
foi me casar com ele, diz essa jovem italiana, um dia feliz por ter conseguido uma simples assinatura de seu cavaleiro. Assim ficou o rosto da Itália numa tarde de primavera. Flores e telegramas chegaram de todo o país. Acabou-se uma era, disse a edição especial da Auto Sprint, a revista de Fórmula 1 italiana. Mas eles se recusam a acreditar. No início da tarde, o empresário de Senna, Julian Jacobs, chegou ao Instituto Médico Legal para reconhecer o corpo do piloto. Em seguida, os caixões destinados a Senna e Ratzenberger foram trazidos ao Instituto Médico Legal. A emoção cresceu. É mesmo verdade. Ali dentro está o corpo de alguém que para eles parecia indestrutível. Ayrton Senna foi muito importante na vida da gente. Acabou. É como Pelé, só outro Senna daqui a 100 anos. A seguir, a justiça italiana interdita a pista da tragédia em San Marino. E na Inglaterra, a Williams põe um aviso na porta. Saudade. O Che, de que ele estava sentindo uma dor. Olha, ele mostra aqui nessa foto que a dor era aqui do lado, que a dor era na altura da cintura. E aqui nessa outra foto ele mostra que estava também com uma dor no pulso esquerdo. Por que ele estava com essa dor, Che? O carro que estava pesado, pulando, não estava... O carro não estava bem. Estava de acordo para ele. E não está reclamando do carro. Estava reclamando? Reclamava pouco porque não pode reclamar, mas ele andava em cima de qualquer material. Então quando reclamava tinha motivo. E o que você disse para ele? Filho, boa sorte e que Deus te ajude. Obrigado, vai precisar. Vou precisar da ajuda de Deus? Chorando. Quando você saiu ele estava chorando? Chorando. Tem motor aí dele? Tenho dois que são motores que podem marcar história. É o primeiro e o último. Posso ver? Pode. Mostra pra gente. O primeiro e o último motor que ele usou quando corria de kart. Vamos ver. Cadê os motores? Esse primeiro motor, inclusive, foi o primeiro motor que o senhor teve o maior trabalho para conseguir? Não, o primeiro motor não consegui nem arrumar do estrago que ele fez. Ele fez um estrago miserável, Cadê? Não, aquela placa... Ah, aquele é o 42. Ele corria com 42 por quê? Porque o senhor tinha 42 anos. Não, ele pegou 42 para correr e apareceu como 42, não como Ayrton Senna. Primeiro motor que o Ayrton Senna usou na vida, que o Che não consegue nem arrumar, de tanto estrago que o Ayrton Senna fez. Para lembrança, para recordação, que a gente não arrumou e não sabia que seria para isso daqui hoje em dia. Para essa tristeza, né? Guarda, Che. Difícil aparecer um outro piloto como ele? Acho que vai ser impossível. Impossível? Igual a ele? Não. Primeiro tem que nascer outro Che para sair outro Ayrton. Outro Che para nascer outro Ayrton. Era aqui nesse barzinho, na zona leste da cidade, bem pertinho da oficina do Che, que o Ayrton Senna tomava o lanche que o Che pagava. Aqui o seu Rino, que servia o Ayrton Senna. O que o Ayrton Senna pedia quando vinha aqui? Ele chegava, ficava aí no balcão, os braços cruzados assim, e não encostava no balcão. Não encostava no balcão, ficava distante. E pedia um suco de laranja e um misto quente. Suco de laranja e um misto quente. Do jeitinho que está hoje, assim. Está servindo hoje, assim. E aí não conversava? Então, eram as únicas palavras que ele dava. Em seguida ele comia, muito obrigado, sempre educado, e ele é muito tímido. Hoje não precisa pagar o lanche, né, Che? Não precisaria... Se estivesse vivo, vai. Mas pagaria com todo gosto, viu? Quantos lanches ele quisesse? Quantos e todos os dias. Aliás, o Che, da maneira que o Che agia com ele, era como fosse mais do que o pai. Fico emocionado. Fórmula 1 em Brasília foi cancelada em virtude da morte do Ayrton Senna e os pilotos estão voltando agora. O Ingo Hoffmann está desembarcando aqui no Aeroporto Internacional de Guarulhos. A gente vai conversar com ele, tentar falar com ele. Claro que deve estar super abalado com o que aconteceu. E a gente vai tentar só esperar ele se desenrolar aí com as malas. Com licença, Ingo. Quando é que você soube da notícia? Você estava fazendo exatamente o quê? Se preparando para a corrida? Como é que foi?
Eu estava sentado dentro do carro, pronto para a largada, quando veio a notícia da morte, né? E aí tudo cancelado, você levou um dos maiores choques da tua vida? Não, acho que não só eu, todo mundo levou um grande choque, porque ninguém esperava que isso fosse acontecer com um piloto como Ayrton, né? Foi muito chato mesmo. Em que momento da sua vida você chegou a cruzar com ele e a ter algum tipo de relacionamento com ele? Tive muito pouco relacionamento com ele, praticamente não conhecia ele, não. Só de acompanhar na imprensa. Agora, profissionalmente? É o melhor piloto do mundo, sem dúvida. Essa estante aqui é uma galeria de troféus. Acompanhem comigo. Piquet, Emerson, Rubinho Barrichello, Wilson Fittipaldi, Emerson, aqui embaixo, Piquet, Pupo Moreno aqui em cima, Maurício Gugelmin. E esses dois aqui, eu nem preciso dizer de quem são, né? A gente vai conversar com quem criou essa pintura, com a pessoa que coloriu a cabeça de todos esses pilotos que eu falei e que fez com que a cabeça de Ayrton Senna fosse amarela, verde e azul. É o Cid Mosca e o filho dele, o Alan. Os dois é que pintavam os capacetes do Ayrton Senna. Segura aqui, Cid. Vamos conversar sobre isso aqui. Quando foi que o Ayrton Senna pediu para você criar para ele uma pintura que fosse só dele, que fosse reconhecida à distância? Não foi assim quase uma casualidade. Ele foi para o Campeonato Mundial de Kart e era necessário que se usassem as cores do país, o verde e amarelo. Então Aí você falou, capacete verde vai ficar esquisito. O verde e amarelo, eu pensei em colocar uma cor amarela, que é mais vibrante, né? E verde e azul. E foi ele e mais 2 pilotos para o campeonato. E quando eles voltaram, o Ayrton resolveu adotar essa pintura, né? E foi com ele sempre, que até hoje o capacete não foi alterado. Esse aqui ele usou mesmo, né? Esse aqui ele lhe deu depois de usar. Foi. Quando ele corria pela Lotus, as últimas corridas pelo time Lotus foi feito com esse capacete. Que ele me deu porque tinha alguma coisa assim... Especial. Especial. A coisa especial que tinha no capacete eram esses 2 aviõezinhos aqui. Por que isso? Tá bom que ele voava, né? Na pista. Mas não foi por isso que você colocou esses aviões aí? Não, porque nós tínhamos, assim, os mesmos gostos, assim, por aeromodelismo. Que ele gostava muito. São muito mais rigorosos se a corrida for aqui. Há 7 anos atrás, quando começamos aqui na Fórmula 1, eles tinham dúvidas até de tomar um soro. Quantos acidentes fatais teve aqui, nesses 7 anos? Aqui nenhum. Descida do lago. Aqui a área de escape tem mais de 100 metros, 5 vezes maior que a da trágica curva de Imola. Curva do S do Senna, assim chamada por ter sido desenhada por ele. As mudanças de Senna ajudaram a salvar a vida do piloto Michael Andretti no Grande Prêmio de 93. Esta é a chamada curva do Berger, a mais parecida com a curva da Itália, onde Senna morreu. Mas a semelhança fica apenas no traçado. Por sugestão do próprio Senna, a segurança aqui em Interlagos, aqui no Brasil, é maior, mas muito maior que lá na Itália. Se o acidente fosse nessa curva, o carro de Senna dificilmente venceria o obstáculo dessa caixa de brita. O carro afundaria aqui, certamente perderia muito a velocidade. E mesmo se vencesse essa caixa, ainda teria a barreira, aquela linha dupla de pneus, antes de bater no muro de concreto. Graças a Deus a gente conversou tanto de segurança aqui. A gente andava aqui, ele... Desculpa. A justiça italiana interditou o autódromo de Imola até que terminem as investigações sobre os acidentes do fim de semana. O repórter Reginaldo Leme esteve hoje na curva em que Senna bateu.
Desmonta-se o circo. A tristeza e o desânimo estão presentes na expressão das poucas pessoas que ainda hoje trabalhavam no último ato de um espetáculo que terminou em tragédia de proporções jamais vistas na Fórmula 1. As arquibancadas estão vazias. A bandeira no alto da torre reflete à distância o nervosismo que o Brasil está sentindo. Entrar na pista é proibido. A polícia toma conta da curva Tamburello. Por decisão da justiça italiana, a pista foi fechada e ninguém pode chegar perto do local do acidente. Mas desde ontem à noite, o muro da curva Tamburello está coberto por lembranças que representam a última homenagem ao ídolo que desde 8 de maio de 1982 substituiu Villeneuve no coração dos fãs italianos. Coincidência ou obra do destino? Villeneuve, que foi o maior ídolo de Senna, também morreu na primeira semana de maio. Os italianos, mesmo os mais jovens, se lembram disso. Sinto que perdemos um mito, diz um deles. Eu torcia pela Ferrari e por Senna, diz o outro. A garota não tem palavras, apenas lágrimas. Este senhor conta que o filho, de 9 anos, dizia diante da televisão: não é possível que Senna esteja morto. Camisetas, recortes de jornal, uma faixa verde e amarela e muitas flores cobrem o local da tragédia. Só não cobrem as marcas da violência estampadas no muro. No asfalto remendado da pista, nenhuma marca de tentativa de frear o carro. O que pode explicar este acidente? Imola tem culpa, sem dúvida. A Tamburello é curva de 250 km por hora e não tem caixa de brita nem pneus para proteção contra a batida no muro. Mas as novas regras têm que ser revistas. O fim da suspensão ativa eliminou o ajuste inteligente do carro às irregularidades da pista. Sem o controle de tração nas rodas, o carro também perde aderência. Será que foi o fim da ajuda eletrônica que trouxe a morte de volta à Fórmula 1? O presidente da FIA, Max Mosley, já admite reestudar o assunto, mas não admite culpa do novo regulamento. Ele diz que o controle de tração a essa velocidade não tem função. Quanto à falta de pneus no muro, ele diz que os inspetores de segurança da FIA aprovaram a curva sem os pneus. Mas a tragédia de Imola foi forte demais e exigiu uma reunião de emergência que vai acontecer depois de amanhã em Paris. A Itália... Não dá pra acreditar, não. Ele era uma pessoa que animava a gente. O momento mais difícil que nós estamos atravessando, acontece uma infelicidade, uma desgraça dessa. A seguir, o rei do futebol lamenta a morte do rei das pistas. E a imprensa do mundo inteiro comenta a tragédia. O pai que começava a se preocupar com esse menino audacioso. Largou o conforto da casa, o carinho dos pais e foi à luta. Vendeu algumas coisas e partiu para a Inglaterra. Por que você veio morar aqui em Reading? Porque fica no centro de todas as pistas, praticamente. E também é uma cidade que é simpática para mim e não fica tão longe da minha equipe, né? Estreou na Fórmula Ford em 81. E olha, começaram os recordes. E a fama do menino do Brasil começava a correr tanto quanto ele. Um começo fenomenal, com 12 poles, 12 vitórias e incríveis 2 títulos logo de cara. Subiu de categoria. Foi para a Fórmula 2000 no ano seguinte e, lógico, mais recordes nas conquistas de campeão inglês, quando estabeleceu o recorde mundial de 9 vitórias seguidas, das 16 que o levaram ao título. No mesmo ano, outro recorde impossível, aí já era demais. Subiu para a Fórmula 3 e já ganhando a Copa dos Campeões. Parecia uma premonição. Da Fórmula 3, o vestibular da Fórmula 1, outro recorde mundial. Ganhou 9 vezes seguidas. Foi campeão inglês. Ah, e nessa hora ele derreteu os ingleses. O mais famoso autódromo do mundo, o autódromo de Silverstone, passou a ser chamado Silverstone, por causa de Ayrton Senna da Silva. Aí veio o inevitável. O garoto de ouro vai para a Fórmula Maior. Em 84, com apenas 24 anos, o fenômeno chega na Fórmula 1. Você, essa semana, fez uma semana de vestibular para a Fórmula 1. Você acha que passou? Eu fiz o cursinho, eu diria. O vestibular ainda vem mais pra frente. Eu acho que eu consegui um bom resultado durante a semana, já que ela foi meu primeiro
verdadeiro teste com carro de Fórmula 1 e a gente conseguiu ficar entre os 6, 7 mais rápidos. Começou numa equipe pequena, Toleman inglesa. Não houve recordes, apenas preparação. Os recordes vieram com a Lotus, a sua primeira vitória em 85. Se ela demorou para chegar, Senna compensou ganhando na chuva, o que é muito mais difícil. A bandeira brasileira passeou na chuva, lavando a alma do nosso super-herói. No primeiro título mundial, em 88, ganho em Suzuka, no Japão, outro recorde. Ele desbancou a lenda do automobilismo Jim Clark e o francês Alain Prost, que haviam conquistado o recorde de 7 vitórias na mesma temporada. Senna conseguiu 8. Foi demais. Recordes e o primeiro título de campeão mundial. 30 de outubro de 88. Nosso pobre Brasil e o momento raro de explodir de felicidade. Em 90, no ano do bicampeonato, um recorde curioso na disputa com o rival Prost na hora da vingança. O Grande Prêmio do Japão, de novo da decisão, bastaram apenas 9 segundos e 28 centésimos de corrida. Os dois fora da pista, fora do GP, mas Senna por dentro da taça. Era o bicampeonato. Em 91, o Tri com outro recorde diferente. Era a terceira vez que ele se sagrava campeão mundial no mesmo país. No caso, o Japão, onde nosso rei só perde em popularidade para o imperador. Ele deixa o companheiro Berger vencer a prova, supera os limites da amizade e com o segundo lugar na prova, o tricampeonato. Na Fórmula 1, um recorde quase insuperável, 65 poles, ou seja, 65 vezes largando no melhor lugar. Mas o recorde insuperável é o da saudade. Nosso herói é o herói dos homens. Deixa um vazio nas pistas e milhões de corações cheios de belas lembranças. Haveremos nós, brasileiros, de ter a garra mais uma vez para superar o tamanho dessa dor. Garra é marca registrada desse supercampeão. Morou só, viveu longe de casa, enfrentou campeões, superou dificuldades, enfrentou máquinas melhores, mas jamais perdeu para alguém em garra, em determinação. Afinal de contas, o brasileiro Silva, mais conhecido como Senna, o menino Ayrton, o Beco, o Soneca, seja como for chamado, nosso herói sempre viveu com um coração forte, cheio de garra. Esse parou. Sempre viveu com uma alma forte, teimosa, cheia de garra, brasileira. Essa é eterna. E à medida que a corrida ia chegando ao final e eu aparentemente mais próximo da vitória, as coisas começaram a se complicar de tal forma a me desmotivar e então deixar para lá, como uma tentativa de tirar toda aquela determinação e aquela fé que eu tinha que eu ia vencer. E nesse momento, então, eu chamava a Deus e falava, depois de todo esse empenho, todo esse esforço, não vai ser por aí. Não vai ser porque quebrou uma quarta, ou que depois quebrou uma quinta, uma primeira. Pode quebrar todas as marchas, eu ficar com uma, que a gente vai ganhar isso aí. Foi o que aconteceu. Eu acabei a corrida com uma única marcha no carro. Fiz 7, 8 voltas com a sexta marcha apenas, tendo que guiar em condições quase impossíveis, impraticáveis se ganhar uma corrida assim. E nós ganhamos. E isso é uma força que está acima de qualquer carro, qualquer motor, qualquer câmbio, qualquer pessoa. É uma força muito superior que só pode vir de Deus. Eterno na alma, nosso herói teve seus rivais dentro e fora da pista. O dirigente francês Jean-Marie Balestre, por exemplo, que presidiu a Federação Internacional dos Esportes Automotores até 93, foi o todo-poderoso Cartola que não resistiu ao Ayrton. E hoje Balestre declarou que a morte de Senna o deixou mais triste do que a soma de todas as tristezas que as brigas causaram. Mais uma vitória da alma do nosso super-herói. O maior rival nas pistas, coincidentemente, também era um francês, Alain Prost. A guerra entre eles começou em 88, 89, ainda nos boxes da McLaren. Eles vestiam o mesmo macacão da equipe, mas não se entendiam.
Nas pistas, a guerra continuou. Prost é o único piloto com mais vitórias que Senna, porque teve uma carreira mais longa. E na conquista do Pi, em 90, de Senna, a batalha quase final entre os dois. Eles se chocam, saem da pista e Senna fica com o bicampeonato. Ontem Prost chorou, denunciou a falta de segurança com os novos regulamentos, mas ele chorou. A guerra acabou. A alma do nosso herói, super-herói, ganha mais uma. O inglês Nigel Mansell foi o rival mais veloz que Senna teve pelas pistas do mundo. É um inglês simpático, competente, que foi durante bom tempo inimigo público do Brasil. Lembram dele? Quem pensava ser Mansell para desafiar Senna? O inglês, quando disputava o título de 91 com Ayrton Senna, recebeu o troco. O sopro de alguém muito especial o tirou da pista. Com isso, caminho livre para Senna, que confirmava o tricampeonato. Ontem, Mansell disse logo depois que soube da morte do nosso campeão: ele foi o maior, ele será sempre o melhor. Esportista insuperável, apaixonado pela velocidade, brasileiro campeão em todas as categorias no mundo e tricampeão na Fórmula 1. O dinheirão que ele ganhou com tantas vitórias e títulos, ele aplicou e multiplicou. Tinha 6 empresas com um faturamento total da ordem de 150 milhões de dólares. Lançou o Seninha, seu xodó, um herói de história em quadrinhos. E o seu último lançamento comercial foi o da revendedora de carros alemães importados da Audi. As empresas Senna continuarão firmes. A morte para ele significa algo que agora por inteiro só ele sabe. Para nós, ela quer dizer fim de prova e início de belas lembranças. Mas que dói, dói. O seu Brasil ainda chora, Senna. Nós ainda estamos lhe esperando. Não para a última homenagem, nem para o adeus. Simplesmente, nós estamos esperando sua chegada, sua volta de Bolonha. Mas nós queremos que você chegue com a certeza da eternidade, da sua alma, do seu exemplo de homem, de esportista, de filho e companheiro. E como você temos certeza, gostaria de dizer: se esse brasileiro saiu dessa terra, alguma coisa ela tem. Não esses horrores que vemos na corrupção, no egoísmo, na impunidade. E sim, no Brasil que ainda estamos descobrindo e que você provava existir. O Brasil de Ayrton Senna. Está em cada canto do país. Um discreto sinal de respeito mudou a bandeira do Brasil. Pitadas de preto nas sacadas, nas ruas e estacionamentos, nas roupas que as pessoas escolheram para começar a semana. E principalmente na incredulidade que persiste mais de 24 horas depois. Não dá mesmo, não entra na cabeça da gente ninguém. Quando ele pegava aquela bandeirinha no carro, ele carregava o Brasil com ele, né? O nosso coração ele vai ser sempre o melhor, não vai ter ninguém que vai poder um dia superá-lo. O mesmo sentimento percorreu o Brasil inteiro. No Recife, as pessoas buscavam nos jornais a confirmação da morte do ídolo. Em Curitiba, a tragédia de San Marino estava nos prédios e nos fãs. Acabou. O empresário Roberto do Amaral foi fiscal de provas do Grande Prêmio Brasil de 91 e ganhou as luvas do piloto Ayrton Senna. Hoje foi dia de mostrar as marcas das mãos do campeão. Acabou um sonho, né? Será? Em Porto Alegre, um fã pendurou uma faixa, garantindo que Senna ainda vive na memória de todos. E as bancas de revista venderam milhares de lembranças. Em Belo Horizonte, esta escola suspendeu as aulas e os alunos foram para o pátio cantar o hino nacional e chorar. É difícil medir o tamanho da paixão dos brasileiros pela Fórmula 1. Uma paixão conquistada pelo talento dos nossos pilotos. Tristes todos ficamos. Mas para a geração que cresceu vendo Ayrton subir ao pódio, a primeira segunda-feira depois de Imola, talvez tenha sido ainda mais amarga. A roda que falta vai esperar um pouco mais. E em vez da algazarra costumeira, a cara fechada. Mas nem por isso a gratidão é menor. Hoje a nota do exame de português vale menos do que o recado no fim da prova. A lição do campeão está na ponta da língua.
A seguir, o amigo Rubens Barrichello volta ao Brasil e se emociona outra vez ao falar de Senna.